Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Demorei um pouco para voltar, tive aí uns compromissos, mas estamos de volta. Continuando com as minhas resenhas dos livros dos autores da Mondro, hoje eu quero apresentar esse livro aqui, Umbra e Penumbra, do Edinaldo Abreu, a editora Mondro. Mas antes, é só para lembrar, quem quiser adquirir o meu novo livro, o Evangelho segundo as HQs, também pela Mondro, o link está aqui na descrição. Tá ok? Então vamos lá. O Edinaldo Abreu, ele é poeta, né? Ele é bancário também, natural de Fortaleza, no Ceará. E ele, desde 2017, ele vem participando de coletâneas de poesia, poesia assim, incluindo haikais, tanto aqui no Brasil como em Portugal, né? Ele foi vencedor do terceiro concurso de haikai de Toledo, né? Cidade do Paraná. Foi finalista do Grande Prêmio Haidin do Brasil e do Prêmio Oflip de Literatura este ano, né, de 2025. Bom, esse livro então é um livro bem consistente. É uma poética que simultaneamente se encontra à margem da estrada, da página e do sonho. Isso porque, como escreveu o próprio Edinaldo no poema Todas as Cidades Têm Me Sufocado, né, é como um viver de fronteiras, né? Aqui veja o flagrante do poeta contemporâneo, que vive tanto na fronteira da vida quanto a poesia tem buscado a fronteira das formas e da própria linguagem. Eu até vou ler esse poema, que eu achei bem interessante. Chama Todas as Cidades Têm Me Sufocado. Todas as cidades têm me sufocado, por isso me agrada viver junto ao mar ou próximo a fronteiras. Todas as cidades têm me sufocado, mas me empenho em manter o passo enquanto a chuva cai, aparentar uma frieza insólita e distante e pensar que estando no litoral haverá sempre uma saída. Todas as cidades têm me sufocado, mas a esperança é um blefe sincero, uma embriaguez feliz numa cidade imaginada. Bom, o título da obra, né, Umbra e Penumbra, se parte como se partisse ao meio e se multiplica em sentidos. Então descobre-se que a penumbra é o limite que separa a claridade do próprio umbral, né, da própria umbra. Umbral aqui lembrando, né, da esfera daqueles que não alcançaram a luz, com sua pesada sombra, pesada como chumbo também, né? Então, essa poética da meia sombra pode ser melhor traduzida em versos como Desde o céu moribundo de uma tarde qualquer, que faz parte do poema Ícaro, e as coisas são fugidias, né? Resta apenas sonhar com a boca amada. Então é uma poética de lembranças também de um passado que não teve uma continuidade, né? O passado são meros fragmentos são momentos felizes, mas são fugazes, não houve uma continuidade. Me parece que esse sentimento ele acaba perpassando todo o livro, né? Então esse sonhar com a boca amada é o que restou. Mas as sombras internas se revelam, se mostram e acaba se revelando como uma outra penumbra. Então um outro trecho aqui do poema, se não me engano é o poema Responsório. De noite na cama fecho os olhos na penumbra e espero distinguir a tua sombra no escuro perfeito em mim. Do poema Responsório. Então, essa revelação da sombra
e da sombra, desse jogo de luz entre sombra, penumbra, quando muito claridade, são ambientes não apenas externos do autor, mas também são ambientes internos, né? Tá na própria alma. Eu lembro que numa conversa ali na Flip, foi ali que eu conheci o Edinaldo pessoalmente, ele me confessou que considera esse livro, Umbra e Penumbra, o seu primeiro, né? Uma vez que o livro lançado em 2020, chamado Na Noite Escura e Sem Arestas, não teve uma edição que o agradou. Então ele, se eu me lembro bem, ele falou algo assim como se esse aqui seria o primeiro assim na concepção dele, né? O poeta James Joyce, né, que escreveu em seu romance de formação O Retrato do Artista Quando Jovem, ele diz o seguinte: eu vou tentar exprimir-me por algum modo de vida e de arte tão livremente quanto possa, e de modo tão completo quanto possa, empregando para minha defesa apenas as armas que eu me permito usar: silêncio, exílio e sutileza. O Edinaldo parece-me seguir o mesmo esquema com seu epigrama, de forma encapsulada, até criptografada, quando ele diz: aqui findará fixo o que me escapa, a preencher de som, de cor e de signo, o branco, o silêncio, o vazio. Então, bem interessante, e parece-me que as armas usadas pelo poeta Edinaldo, o branco, o silêncio, o vazio, se coadunam com as armas de Joyce, o silêncio, exílio e a sutileza. Armas essas que reverberam através da palavra poética e, no caso do Edinaldo, uma palavra sempre em luta com a penumbra, seja ela interior ou exterior. Eu vou finalizar essa brevíssima resenha com o poema Aventura. Aventura. Fico a contemplar a aventura sonhada, que me assombra e me enche de estupor, tal qual me arrebatou na noite passada. O que sonhei, o que amei, o que odiei continua a se reiterar, o que amei não me foi dado a tocar. Continuam sem mim essas mãos a fustigar o vento, o eco de tudo o que disse, a preencher a vastidão do universo, a se propagar pelos espaços vazios. Mais presentes parecem, no entanto, os olhos que vislumbro através de meus olhos cerrados, e essa voz a me declarar sem pudor: a vida é aventura, aventura sonhada e nada mais. Então é isso, pessoal. Indico aqui para vocês leitura desse livro, Umbra e Penumbra. É um livro de poemas muito bonito, né? Muito concreto, né? na sua proposta. E eu indico tanto para pessoas que já têm o costume da leitura de livros de poesia, como aquelas pessoas que não têm o hábito de ler poesia. Então, também é um tipo de leitura que serve tanto para um ou outro leitor. Então, fica aqui a minha dica. Vou deixar também na descrição o link para a compra desse livro aqui, do Edinaldo Abreu, Umbra e Penumbra. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.